Hoje a gente vai fazer uma análise super especial. Eu sei que eu sempre falo que é especial, mas é que vocês pediram muito essa análise da Allison, de Pretty Little Liars. Pretty Little Liars. Gente, eu travo a língua. Pretty Little Liars é uma série que acontece numa cidade fictícia chamada Rosewood, na Pensilvânia, e conta a história de 5 amigas: Spencer, Arya, Hannah, Emily e Allison. A gente vai analisar o poder da Allison, como ela consegue esse poder de influência tão forte em relação às amigas, ao grupo de amigas dela, e como você pode pegar um pouco dessas características e usar isso na sua própria vida. Antes de tudo, não se esqueça de curtir e deixar o like também. E comentar, isso ajuda muito nos vídeos. Tá, mas vamos tentar entender o contexto. Quem era a Allison? Por que ela foi tão importante pra essa trama? A Allison é uma menina rica, popular, do colégio dessa cidade, e ela é uma menina extremamente egocêntrica, vingativa, manipuladora. O tipo de pessoa que você gostaria de ter por perto como amiga, porque inimiga seria difícil. As características dessa personagem no livro são muito parecidas com o que a gente vê na série. Então é uma menina de olhos claros, loira, enfim. Ela é a líder do grupo, a Queen Bee, e o que acontece nessa série é que ela desaparece sem deixar pista nenhuma. E após um ano do desaparecimento da Allison, essas 4 amigas que sobraram começaram a receber um monte de cartas, um monte de mensagens super ameaçadoras, falando segredos que só a Allison sabia. As cartas vêm intituladas com a letra A. Isso leva as personagens a ficarem muito confusas, com muitas dúvidas. No começo elas acharam que era a Allison andando, enfim. E aí, a partir disso, começa uma série de tramas. A série também volta muito pro passado, então a gente consegue ver como era a dinâmica do grupo antes da Allison sumir sem deixar pistas. E uma coisa interessante que eu gostaria de comentar, que aliás vai ser o nosso primeiro ponto, é a questão da Allison estar sempre presente na série, mesmo não estando lá fisicamente sempre. Então o primeiro ponto que a gente vai comentar: marcar presença. Sabe aquela famosa frase, quem é visto é lembrado? Então, ela não necessariamente se aplica a Allison, que praticamente dispensa esse dito popular. Ela não precisa ser vista para ser lembrada. Isso porque ela tá sempre muito presente na trama, mesmo que em forma de lembrança apenas, como a gente já falou. Não importa se ela não estava presente em vários momentos, de alguma forma a história sempre se conecta com ela no final. E aqui entra uma coisa interessante pra gente analisar. Não importa quem você é, não importa quanto tempo você esteve fora. Se você é uma pessoa marcante, você vai fazer falta pro ciclo de pessoas que conviveram com você. Se você for uma pessoa marcante, suficientemente marcante, você vai fazer falta para aqueles que estiveram em algum momento com você, contando com a sua presença. Na série, tudo gira em torno da Allison, mesmo ela não estando ali, mesmo depois dela desaparecer completamente. Tem até uma frase que a Spencer falou pra Hannah, que se traduzindo seria algo como: ela está longe, mas ela tá por todos os lugares. E é bem isso mesmo, quando a gente tem uma forte presença dentro de um grupo, automaticamente nós somos lembrados, independentemente do tempo que a gente passou com aquele grupo. Se fazer presente, se mostrar como você é, ter uma personalidade constituída, forte, e eu sempre falo isso aqui, muito cuidado com isso. Ter uma personalidade forte, ser marcante, não necessariamente significa que você precisa ser uma pessoa espalhafatosa, que fala alto, que chama atenção nesse sentido. Você pode ser quietinha, você pode ser misteriosa e ao mesmo tempo marcar sua presença, porque isso é muito mais uma questão de ser e de estar no mundo, de ser confiante com quem você é, de ser independente, de impor as suas opiniões, mesmo que em poucos momentos, do que qualquer outra coisa. A própria Allison não era chamativa nesse nível. Ela tinha esse lado muito misterioso nela, e inclusive era isso que chamava muito a atenção. É uma aura que você carrega, às vezes é olhar no olho daquela pessoa, tá ali presente, sabe? Todo mundo tem um jeito único e espontâneo de ser, mas muitas pessoas ficam com medo de demonstrar isso e tentam ser algo que elas não são. E aí você mata toda a sua presença, porque você tá tentando interpretar uma coisa. Vocês entendem onde eu tô querendo chegar? A Ali, mesmo sem aparecer na série, foi o foco da série o tempo todo. E você pode fazer isso na sua vida também, com tudo isso que a gente discutiu aqui. Tá, mas a gente não pode deixar de falar sobre o foco principal desse vídeo. Como ter poder? O que é ter poder, afinal? Ter poder pode ser definido como a habilidade que a gente possui de influenciar o comportamento alheio, o comportamento dos outros. E por que a gente é tão obcecado pelo poder? Porque pessoas poderosas criam mudanças. Pessoas poderosas ditam as regras do jogo. Pessoas poderosas influenciam e, inclusive, podem influenciar a sua opinião. E é exatamente isso que a gente enxerga a Ellie fazendo a série toda. Então a gente é obcecado de ouvir o que pessoas poderosas têm a dizer, porque a partir desse movimento de escutar o que elas têm pra dizer,
a gente pode acabar fazendo mudanças drásticas na nossa vida. É como se a gente esperasse uma direção. É como se a gente esperasse que alguém nos guiasse pra saber o que a gente deve ou não fazer. E é isso que a Ali faz a série toda. Ela praticamente influencia todas essas amigas. E por isso que ela é tão poderosa. A gente não pode deixar de notar a similaridade dessa personagem com outras que a gente já analisou aqui, como a Blair Waldorf, a Chanel. São personagens que têm esse poder de persuasão muito forte. O líder, ele tem essa coisa de se comportar como se ele fosse onipresente, onisciente, como se fosse um tipo de deus mesmo. E é por isso que a gente percebe que eles tendem a seguir firme nas posições que eles ocupam. Porque ninguém quer tirar, ninguém tem intenção de tirar eles do lugar que eles estão. As pessoas querem essa direção. Em certo sentido, tem coisas que influenciam pra esse grau de poder. A gente não pode deixar de notar que essas personagens que a gente analisou são ricas, bonitas. Isso tudo confere a elas um grau de confiança muito grande. E com essa confiança elas são capazes de ter poder e, portanto, influenciar as outras. Mas eu diria que, além de serem ricas e bonitas, existe algo a mais nessas personagens que tornam essas pessoas tão poderosas assim. Porque elas revelam muita força e independência na forma como elas se apresentam pro mundo. Isso não necessariamente significa que elas são confiantes o tempo todo. E, na verdade, não é nem isso que caracteriza um líder, afinal de contas. Mas que elas conseguem transparecer, apesar dos pesares, uma solidez na postura que elas emanam. E é aquela pessoa que, por mais que não seja confiável, você se sente acolhida por ela. E é isso que causa essa estranheza tão grande, porque, apesar de ser má em alguns momentos, a Alison, ela juntava o grupo também. Ela era o elo que unia essas meninas. Além disso, existe a questão dos traços sombrios, que também é outro tema que eu já discuti aqui no canal. Esses traços sombrios, eles, de certa forma, conferem a essa pessoa que tá no poder uma força ainda maior. Por mais que isso não seja moralmente aceito e correto. São aquelas características de prepotência, às vezes até mesmo uma arrogância, essa tendência de achar que sabe mais do que os outros. Por isso que a gente vê tantas pessoas, entre aspas, más, em cargos altos de poder. Obviamente, não necessariamente todas essas pessoas são, mas é que essas pessoas com esses traços maquiavélicos tendem a se tornar líderes muito bons justamente por conta dessa confiança ou dessa falsa confiança que elas emanam. Ao mesmo tempo, um líder também tem que ser capaz de elogiar muito bem o grupo que ele tá gerenciando, porque você tem que, de alguma forma, fazer os outros se sentirem bem na sua presença, não ser um carrasco sempre, porque isso também não ia funcionar. E a Alison sabe muito bem disso. Ela conseguia fazer essas pessoas se sentirem especiais e ao mesmo tempo dependentes dela. Então, como se fosse uma liberdade condicional. A Alison tinha um poder supremo sobre os amigos dela. Ela conseguia influenciar eles a ponto deles fazerem o que ela queria que eles fizessem. E apesar dela parecer cruel muitas vezes, em várias ocasiões, realmente ela demonstrava que se importava com essas pessoas, tentando ajudar elas, né, como elas deveriam se vestir, como elas deveriam se comportar para serem aceitas, enfim. Então a gente vê que tem essa característica meio dúbia. Você é legal, eu vou te ajudar, mas você tem que obedecer o que eu tô falando aqui. Próximo tópico que a gente vai comentar, queda da coroa. Eu vou ser completamente sincera com vocês aqui. Eu não curti a evolução dessa personagem. No final da série, a personalidade da Alison mudou muito. E ficou muito frustrante, porque pareceu, pros fãs pelo menos, que a Alison das primeiras temporadas era completamente diferente da restante. Parece que da primeira até a quinta temporada ela era uma pessoa, e da quinta até a sétima outra completamente diferente. Ela passou de vilã super interessante, poderosa, maquiavélica, pra uma personagem meio mais uma da série, sabe? Um pouco entediante até. Parece que a personagem perdeu a essência no meio do caminho. Eu não sei se vocês também têm essa impressão, comentem aí se vocês também acharam isso. Tá, mas aí você pode dizer, mas é legal a gente evoluir, a gente amadurecer, a gente mudar como pessoa, a gente se tornar melhor com o passar do tempo, e tudo isso é muito válido. Inclusive, eu como estudante de psicologia super acredito nisso, eu acredito na evolução das pessoas, eu acredito que as pessoas podem mudar. Porém, vamos pensar aqui comigo. Ela já era uma pessoa super nova, demonstrando sinais de manipulação intensa. Pessoas tão novas que desenvolvem esses traços tendem a se tornar adultos com esses traços também, em geral. A não ser que role uma terapia super intensa e que a pessoa realmente reflita sobre essas questões, enfim, que não foi o caso. Além disso, a gente tá falando de uma série. Ou seja, também tinha ali a expectativa dos fãs de enxergar a Alison
como a Alison, segura, confiante, vilã, manipuladora, etc. Isso que dava, ao meu ver, o brilho pra essa personagem. E tipo, não é que ela mudou e começou a usar as características de manipulação dela pro bem, o que seria, por exemplo, uma reviravolta interessante pra essa personagem. Mas não, ela se transformou basicamente no oposto do que ela era. Ela pareceu bem mais insegura como personagem também. Então não só ela perdeu as características que tornavam ela manipuladora, vilã, interessante, como também perdeu outras qualidades que a gente fala que são tão importantes aqui. Segurança, confiança pessoal, enfim. Porque todo lado sombra também carrega qualidades, né? Posso fazer um vídeo sobre isso também, se vocês quiserem, que eu analise mais profundamente essa questão. Mas basicamente, apesar dela ser má e ter traços maquiavélicos, isso também gerava nela uma força. Vocês estão compreendendo? Que foi tirada completamente no momento em que ela mudou totalmente de essência. Eu acho que em muitos momentos ela até pareceu meio que vítima das circunstâncias. E como diria a minha mentora Camila Amado, a pior escolha que você pode fazer para um personagem é tentar interpretar ele como se ele fosse a vítima da situação, porque isso faz ele perder a força. E foi isso que eu vi nessa transformação dessa personagem. Existem algumas explicações que dizem respeito ao porquê disso ter acontecido. A atriz que interpreta a Alison ganhou muito peso durante as gravações. Sasha, que é o nome da atriz, ela acabou ganhando cerca de 30 quilos, por conta de uma condição hormonal, enfim, ela teve uma série de problemas de saúde. E aí dizem as más línguas que os roteiristas quiseram meio que apagar a influência dessa personagem e meio que foram abandonando essa personagem à medida que ela foi ganhando peso, engordando. Como se ela não pudesse ser poderosa e ao mesmo tempo estar acima do peso. E se foi realmente esse o caso, se os roteiristas abandonaram essa personagem por conta desse ganho de peso, eu acho isso completamente péssimo, porque não é o seu peso que vai definir o nível da sua confiança. Eu já fiz vídeos aqui sobre emagrecimento, mudar estilo de vida, mas isso é muito mais sobre ser uma pessoa saudável do que qualquer outra coisa. O seu peso não define quem você é, não define o nível da sua confiança, não define a sua autoestima. E por isso que eu acho tão triste o final dessa personagem. Porque confiança vem de dentro, é um estado de plenitude interna. E não algo que é condicional, condicionado à sua aparência ou qualquer outra coisa. Pode até ajudar em algum nível, mas não é sobre isso. E bem pelo contrário, porque eu acho que seria muito mais interessante essa personagem ter essa evolução física, né, ter essa mudança de peso, enfim, e ainda assim ser confiante e até mesmo maquiavélica, pra mostrar que não é isso que vai definir a personagem, do que ela ir perdendo o brilho só por causa de uma condição física. Vocês entendem o ponto? Ia ser muito mais interessante se ela tivesse continuado a ser quem ela é, ou pelo menos não tivesse mudado totalmente a essência dela, do que tudo isso que aconteceu, ou simplesmente não ter mudado a essência dela, do que ter mudado totalmente quem ela era. Eu acho que eles perderam uma grande oportunidade de sustentarem essa personagem que tinha tanta coisa interessante, enfim, tanto poder. Mas mesmo assim é uma série que eu acho incrível, eu adoro a Alison, e eu espero que você tenha gostado dessa análise. Fala aí nos comentários que outro personagem você deseja que eu analise aqui, que eu trago vídeos pra vocês, tá bom? Um beijo, até mais!